Shabbat Shalom. Então, infelizmente não podemos fazer esse Shabbat na nossa sukkah. Estamos aí brigando com a chuva. Nós vamos começar a pedir por chuva daqui a 3 dias. Chegou aqui antes. E estamos no meio do Hag. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um pouquinho o nosso Kiddush, ou pelo menos tentar fazer a brachá de sentar na sukkah. E esse Shabbat, que é o Shabbat Hol HaMoed de Sukkot, ele é um Shabbat que tem uma ênfase muito grande a gente tem esse processo nas 3 grandes festas, em Pesach, Shavuot e Sukkot, em que a gente faz uma coisa inusitada, em que a gente pega um livro normalmente do Ketuvim, da terceira parte da Torá, do Tanakh, que nós não lemos, porque nós lemos a Torá inteira durante o ano, vamos estar fechando em Simchat Torá. Depois nós fazemos leitura dos profetas, e que é um apanhado de leituras que a gente vai fazendo durante o ano, que não compreende todo o livro, dos livros todos, inclusive os reis e todos os vários profetas. E nós só usamos de textos, esses textos que são da terceira parte de Ketuvim, nas festas. Usamos na festa de Purim, a gente tem o livro de Esther, que a gente lê porque é a saga toda da história. Mas nas 3 festas nós temos 3 livros que dão uma pontuação do momento que a gente está, no momento que de alguma forma reflete a temática maior das festas. Então, em Pesach, a gente faz a leitura de Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, que é um texto romântico, erótico, e tem a ver com a primavera, com o renascimento. Em Shavuot, nós fazemos a leitura de Ruth, o livro de Ruth, que fala sobre colheita, que é todo ele ambientado naquela realidade da colheita. E quando chega agora em Sukkot, que é uma festa que a gente está fechando o ciclo de colheita e tudo mais, mas é uma festa que a gente tem a obrigação, qual é a maior, digamos assim, obrigação de algo que é mencionado em relação a essa festa, mais do que qualquer outra, Vesamarta bechagecha, você vai se alegrar na sua festa, e Ve'aita arsamer, e você vai ficar muito feliz. É diferente da Simcha que a gente tem em Purim, Nichnas Adar Marbe Simcha. Quando entra Purim, a gente fica alegre, uma alegria eufórica. E essa alegria da festa de Sukkot é uma alegria que tem a ver com a sukkah, com esse lugar. É uma alegria muito menos assim, eufórica de estar ali, como em Purim a gente fica. Aqui é uma alegria assim, de estar num lugar ambientado na natureza. Quando você entra na sukkah, pena que a gente está tendo pouca essa experiência, mas você entra e tem ali aquela brisa, é aberto, é um lugar fechado que não é fechado, tem céu, pedaços de céu, tem mundo vegetal ali presente, e eu acho que aquilo tudo traz a gente para um lugar assim de aquietar, de paz, de fragrâncias, de sensações, e essa forma de estarmos alegres. 8 dias, que é um período enorme. Então, uma sensação assim realmente de que as coisas estão num lugar festivo é muito especial. E aí a pergunta é, por que a gente lê o terceiro livro, o livro que corresponde a essa época do ano, que é o livro de Coelet, que é Eclesiastes, que a gente vai estar lendo amanhã, trechos desse livro,
E é um livro que foi escrito, segundo a tradição, pelo rei Salomão. O rei Salomão escreve 3 livros. Shir HaShirim, que a gente falou, que a gente lê em Pesach. Ele escreveu Mishlei, que são os provérbios. E ele escreveu Kohelet. A tradição diz que Shir HaShirim ele escreveu quando ele era um adolescente, né, por razões óbvias. Estava ali começando a vida dele, né, cheio de hormônios, cheio de... Né, e então ele escreve Shir HaShirim. Depois, no momento de maturidade, de sabedoria, ele escreve os provérbios, Mishlei. E no período já de idade avançada, né, ele escreve Kohelet. E o que diz Kohelet? Kohelet diz basicamente que tudo é fútil. A palavra mais importante ali é Evel. Evel quer dizer... mas Hevel quer dizer hálito, vento, vapor. Que são coisas são temporárias. E o livro todo é sobre isso, né? Sobre essa ideia de que não tem nada de novo. Tudo já foi vivido. Você está aqui, você acha que você está experimentando coisas novas. Todo mundo quem passou por aqui, já passou por tudo que você está passando. Não, mas... Não, já passou por tudo que você está passando. E tudo é finito. Mas principalmente tudo é vazio. Tudo é fútil. Tudo acaba no mesmo lugar. Tem uma ideia cíclica, né, das coisas. Né? E a pergunta é, mas como você junta, essa Marta Bechagecha, e você vai se alegrar na sua festa, e você vai, né, Ar-Sameach, Ve'aita Ar-Sameach. Ar-Sameach quer dizer assim, uau, para lá de Sameach. Né? Como você junta essas duas coisas? E tem alguma coisa assim interessante, porque na verdade, Kohelet são 11 capítulos, né? E 10 deles são só essa noção. Né? E a noção, a gente conhece bem o texto, né? Aquela quase que poema que diz tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de empurrar, tempo de paz, tempo de guerra, né? Que é aquela construção que tenta contar a história do mundo como uma história... Realmente é assim, tem época de ficar, como a gente acabou de estar, espero, fechando, uma época de conflito, não sei o que lá, depois vem uma época onde as coisas ficam mais tranquilas e depois vai voltar tudo, né? É um pouco assim. E como que a gente junta essas duas coisas? Uma coisa que é interessante é que as religiões, elas têm uma maneira de ver o mundo. E uma das coisas mais comuns que você tem nas religiões é a noção cíclica. Quando você para olhar as religiões, elas têm esse mito cíclico das coisas. Quanto mais primitiva a religião, mais ela tem a ver com isso, com o circular, que tudo termina no mesmo lugar. São os ciclos de vida, são os ciclos das estações, é o ciclo lunar. Né? E quando você vai olhar os mitos mais antigos das religiões, é sempre circular. As danças, os cantos mais primitivos têm uma tendência a serem mântricos, né? O nigun. Você canta e volta para o começo, e canta de novo e volta para o começo. As danças, como que a gente chama essas danças dos povos mais originários?
danças circulares, né? Então, uma noção muito presente nas religiões é a noção circular. E outra forma de religião, que não são essas mais as antigas, ligadas à natureza, porque a natureza é sempre cíclica. Da onde que a gente tira o ciclo? Nós vamos entrar em verão daqui a pouco. Já está assim, aquele espírito de entrar o horário de verão, né? E para nós, essa sensação cíclica, ela tem a ver com a natureza. E as religiões do passado, elas eram todas ligadas à natureza. Em hebraico, teva, a palavra que quer dizer natureza, ela tem raiz da mesma de tabat, que é a aliança. De novo, circular, porque a natureza, ela é circular. Outras formas de religião, elas furaram essa ideia de que tudo era circular e ficaram menos ligadas na natureza, e elas tinham uma noção de transcendência. Tradição budista, a tradição hinduísta. Para essas tradições não era tanto essa coisa circular, mas era muito mais a ideia de que você pudesse furar o mundo é isso mesmo, o mundo não sofre pelo mundo, o mundo é vazio, as coisas são vazias, e você tem que transcender, você tem que fazer um movimento de transcendência dessas coisas desse mundo que são muito irrelevantes. É um pouco a linguagem também de Kohelet. As coisas são irrelevantes, não fica tão tomado pelas suas emoções, né? Fecha os olhos. E se você conseguir, o objetivo é transcender esse mundo, fazer uma transcendência que te leva a um lugar de iluminação, de você ficar blindado, de certa maneira, desse mundo e dos seus ciclos de violência, de tranquilidade, mas vai voltar a violência. Tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo daquilo. A tradição judaica, ela traz, e depois tem influência em vários ramos, ela traz a primeira perspectiva de uma noção utópica, histórica. Vejam que ela não é circular. Quando a gente faz, várias vezes na tradição judaica, a gente usa essa noção de que houve uma criação, houve uma revelação, entrega da Torá, e vai haver uma redenção no futuro. Era uma proposta histórica. Todas as outras formas de religião são ahistóricas. Elas não passam pela história. Tanto a circular da natureza, que a gente hoje namora com isso, a gente adora, né? A gente tem em nós a mesma dimensão primitiva que os nossos ancestrais. Por que eles criaram totens? Quando a gente vai ver a história, as pessoas usavam o leão, a raposa, isso virou signos, usavam animais, porque em dado momento a gente tinha uma inveja dos animais. A gente tinha muita inveja dos animais, porque os animais vivem na natureza, vivem os ciclos da natureza, inclusive o ciclo da finitude. Um animal, ele vive o ciclo da finitude bem budista, zen. Não leva tão a sério, não é tão relevante assim. Enfim, as noções também cíclicas de reencarnação, vejam que está aqui, tudo está nessa ideia de que é assim que deveria ser visto a dimensão mais profunda da realidade. A tradição judaica, ela traz a primeira utopia. Utopia dizendo que tem uma história, e essa história, ela não é circular. Talvez existam dimensões circulares, mas a nossa participação na história não é circular, não é voltar para o mesmo lugar. A gente avança, talvez certas coisas voltem para o mesmo lugar, mas não como um círculo, né? Como
espiral, onde você tem um progresso, onde alguma coisa avança, mesmo que tenha regressões e volte para lugares parecidos, mas vai avançando, vai indo. E essa noção é uma noção linear, não é circular. Porque a noção linear é uma noção histórica. A gente cantou aqui, que foi quase herético aqui, a gente usou o hino de Israel, eu só usei porque essa melodia, ela realmente não é originária só do hino, e a gente quis marcar aqui. Mas a palavra mais importante que existe no hino de Israel, que se chama Tikva. Tikva, a raiz da palavra Tikva é Kuf Vav. Essa raiz é a mesma raiz da palavra Kav. Kav, que quer dizer linha. E a esperança, nessa concepção judaica, ela é uma linha. A esperança, ela não é que tudo vai voltar para o mesmo lugar. Para o lugar que vai ser fútil, porque volta tudo para o mesmo lugar. Então, o que eu fiz nesse ciclo inteiro? Voltou para o mesmo lugar. E ela, ao contrário, ela diz, não, a gente tem que quebrar essa linearidade, essa circularidade e visualizar um caminho de cav, de linha. E a esperança é nessa linha, não no circular. O circular não contém a esperança. É um lugar de entrega, bonito, tem sua beleza, mas aqui existe um desejo de participação, de quebrar, e a tradição judaica basicamente tem essa pegada de que é uma religião histórica, que no final dos tempos não voltou tudo para o mesmo lugar. No final dos tempos é messiânico, é utópico, né? Todo mundo vai viver em paz, todo mundo vai ter a cabeça no lugar, né? As pessoas vão ter uma outra maturidade, né? Há uma noção aí dessa espiral que vai traçando uma linha em direção ao futuro. É uma curiosidade, das 22 letras que existem no alfabeto judaico, o texto da criação do mundo só não tem um. Qual é a única letra que não está em todo o Bereshit que a gente vai ler daqui a pouco? Tem uma letra que não aparece. Letra, tem 22 letras, tem uma letra que não está. Samer? No livro inteiro não. Na descrição, Yom Rishon, Yom Sheni, até o final do Shabat, a descrição da criação do mundo, tem uma letra que não aparece, que é o Samer, que é o círculo, né? Que é fechada, que é circular. Porque, de novo, isso não tem como atestar, mas é uma curiosidade, como é que uma letra fica de fora, né? Como é que você consegue intercalar ali todo um texto, deixando de fora, só usando 21, né? Justamente essa letra. Então, será por isso, porque esse lugar fechado é um lugar da natureza mesmo, não da consciência. A consciência, ela traça linhas. Não existem. A linha é uma coisa muito difícil. Até na natureza como um todo, você olha. Não é engraçado que a gente olha para o céu e quando você vê as órbitas, ninguém anda em linha reta. Mesmo aquelas coisas que são muito rebeldes, que são pedaços de pedra que estão zanzando, eles ficam fazendo elipses, eles ficam fazendo movimentos muito estranhos no céu, mas ninguém anda reto. Né? Ninguém anda reto. Talvez a luz, não sei nem se é. A luz também tem curvatura. Né? Então, assim, a linearidade é a consciência. A linearidade é a consciência. Então, o que a gente faz com o livro de Eclesiastes, até para a gente ir embora daqui a pouquinho? O que eu faço com o livro de Eclesiastes? Porque o livro de Eclesiastes, ele é circular. Ele diz, tudo termina no mesmo lugar, não existe nada novo debaixo do céu, né? Só que no finalzinho dele, ele passeia com você por esse lugar
E ele, no finalzinho, ele diz, tudo é nada, tudo isso aqui lá, mas sirva a Hashem e cumpra as mitzvot. Ele apresenta, amanhã a gente vai ter a oportunidade, quem tiver, a gente vai ter a oportunidade de ter esse gostinho de como ele leva você, dá a mãozinha para você, circula com você, nesse lugar que é tão comum para a gente. Porque todos nós, qualquer pessoa que tem um mínimo de percepção do mundo, que não está adormecido, sabe que as coisas parecem circulares. Meus pais passaram por onde eu estou passando. À medida que eu vou ficando mais velho, eu digo, eu vi meus pais passarem por ali. Eu vi passar agora por aqui. Eu vi. Como você vai fugir da... mas tudo parece muito circular. Muito circular. A gente perde pessoas queridas, a gente vê o mundo, como as coisas acontecem. A nossa percepção é, por natureza, essa circularidade. E talvez o livro de Eclesiastes queira fazer isso. Queira ser sensível à nossa percepção e caminhar com a gente. Quantas pessoas que são ateus, que são pessoas que não têm crença, né? As crenças, pelo menos a crença, vou usar a tradição judaica, as pessoas olham o Eclesiastes e me identificam com isso. Eu me identifico porque é como eu vivo, como eu vejo. O mundo realmente é circular, né? É assim. Eu vejo isso ou pelo lado mais primitivo, que é da natureza, a meu envolvimento com natureza, ou eu vejo isso até pela minha visão um pouco mais espiritual, dessa coisa da transcendência, que a única maneira de transcender é abandonar essa terra, esse mundo das coisas muito, né, das emoções, você ficar preso nessa circularidade. A única maneira de você sair dela é por uma transcendência, ficar acima, escapar desse turbilhão, desse ruído. Isso aqui é um ruído enorme. Sofrimento, não tem sofrimento. Sofrimento é você estar mergulhado ali naquela coisa do sofrimento, nessa ciranda dos sofrimentos. Mas a tradição judaica, e aí eu acho que esse é o segredo de Kohelet. Ele não subscreve a isso. Ele passeia, porque Salomão era muito sábio. Então, ele, na verdade, passeia com a gente por esse lugar, onde todo mundo balança a cabeça e diz, sim, é assim mesmo, é assim mesmo. E ele, em determinado momento, no final do livro, ele fura a bolha e diz, não, tem um sentido. Serve a Deus e faz mitzvot. Esse é a única porta de saída dessa percepção, que é a percepção da natureza, desse lugar em que a gente fica circundando e que nos parece tão natural. E a tradição judaica está oferecendo para a gente uma perspectiva de linha, de esperança. A esperança é romper essa circularidade, é produzir alguma coisa. É uma história que a gente está construindo. E sim, a vida de cada um parece uma repetição, mas a gente está construindo alguma coisa. E isso é uma espiral. Isso tem uma linearidade que a gente tem que prestar atenção nela, e ela rompe com essa percepção, até porque ser uma pessoa consciente para descobrir que tudo é fútil, que tudo é circular e vai para o mesmo lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não. A proposta é muito mais profunda. Encontre uma maneira de se vincular a uma linha. Porque senão viver com a consciência, com a sua consciência, nesse mundo das circularidades, das futilidades, onde tudo é revel, onde tudo é vazio, não faz bem para ninguém que é consciente.
Quem está consciente tem que estar acordado, e quem está acordado tem direção, tem pegada no chão, tem caminhada, tem alguma linha que está se desenhando além das órbitas e circularidades que envolvem a todos nós. Entrar na Sukkah, que é interessante, a Sukkah não tem nada circular. A Sukkah é uma coisa assim totalmente estranha, até do ponto de vista arquitetônico, é quase feia, porque ela é um quadrado, um retângulo, né, toda ela com linearidades, e é a maneira como a gente entra na natureza. Tem um jogo aqui de estarmos na natureza, mas estarmos com a história humana, com a nossa construção humana. Não é uma caverna, não é uma coisa circular, ela é uma coisa que expressa o desejo de ter uma consciência. Como a gente harmoniza essas circularidades que fazem parte da nossa vida, que para elas a gente balança a cabeça e diz sim, é assim mesmo, com essa construção de alguma consciência, de alguma linearidade na nossa história. Shabbat Shalom.